O que a gente se compara, sabe? Tipo, vamos entender isso pegando do princípio. Assim. O que isso acontece, né? Refletindo sobre isso, né, esses dias, me veio muito que isso é uma coisa meio instintiva nossa. Da nosso próprio senso de sobrevivência. Assim. Como que isso teria relação com esse nosso instinto de sobrevivência, né? Quando a gente se compara com outro artista, esse artista ele tem o quê? Ele tá onde você quer estar, né? Provavelmente com o emprego que você gostaria de ter, executando as coisas que você gostaria de executar. Então existe uma certa concorrência, sabe? Sim. E isso te afeta, sabe? Inconscientemente você sente uma ameaça disso aí. Então a gente está constantemente olhando para o horizonte para ver onde é que esse povo tá, né? Para ver como é que a tua concorrência tá. Né? Isso tem um lado muito positivo. Né? O lado muito positivo disso é que você cria uma meta, sabe? Você entende como que o teu trabalho deve estar, né? Só que isso também precisa ter uma certa maturidade para você entender. Primeiro porque existem diversos níveis, sabe? Tipo, o cara que está trabalhando, por exemplo, fazendo splash art para Riot e o cara que está começando a fazer commission, sabe? Trabalhando para pessoas físicas e tal. É uma diferença. Exige nível de execução diferente, né? Então você tem que saber olhar para o horizonte nesse sentido, né? Não é ruim necessariamente. Todo instinto que a gente tem é algo para nos preservar, sabe? Então isso não é ruim. O problema é como que a gente lida com isso, né? Então saber olhar para o horizonte e entender os lugares que estão naquele horizonte ali, né? E ver aquilo muito mais como uma meta, sabe? Uma inspiração, sabe? Algo no que você vai desenvolver o teu trabalho, estudar para chegar lá, sabe? Isso vai ser muito proveitoso, né? É muito com saber lidar, né, cara? É o que eu tava falando no começo, assim. A gente nunca vai se livrar disso de uma vez por todas. Vira e mexe, eu tô feliz com o trabalho que eu fiz, assim, sabe? Fiz o trabalho, eu olho e fico, pô, cara, esse trabalho ficou meu melhor trabalho, Aí você sabe? vê o outro. Nossa, ficou muito bom. Eu vou num artista, às vezes o cara mora aqui, sei lá, cara, no outro bairro aqui de São Paulo, sabe? Do lado aqui quase da minha casa. E o cara tá, sei lá, cara, assim, 10 anos à frente, sabe? E o problema é que agora eu consigo enxergar o quanto que ele tá à frente, sabe? Então Uhum. existem níveis até nisso, sabe? Uhum. Antes eu só achava ele bom. E ponto. Ah, quando eu ficar bom, eu tô no nível dele. Agora que eu cheguei no nível que eu considero que ficou bom, eu olho pro trabalho desse cara e eu fico, nossa, cara, tem muita coisa, tem muito arroz com feijão aí, sabe? E o cara tá nessa, sei lá, cara, 30 anos fazendo, né? Ou de repente ele não tá há tanto tempo, mas teve muito mais, sei lá, tempo para trabalhar ou mais disciplina para estudar, né? Sim. E aí você olha para aquilo lá e você fica, meu, quando que eu chego aí, sabe? E aí você começa a ficar ansioso, né? Entra aquele negócio da paralisia da análise, sabe? Você começa a analisar o que o cara tem, aí você começa a analisar o tanto de coisa que ele tá fazendo que você não consegue fazer. Aí você, quando você entende um pouco do que é o assunto, você vai perceber que existe uma quantidade muito grande de assuntos que você não domina, que esse cara domina, e você quer ser um trabalho como o dele. E aí você vê a quantidade de coisas que você precisa estudar, sabe? É outro nível do negócio. Aí gera ansiedade, né? Aí você vê Uhum. lá, sei lá, 10 coisas que você precisa ser muito bom para chegar naquele nível, que nem é o melhor nível do planeta, sabe? É só talvez um dos melhores do Brasil. Aí você olha Uma... e diz, meu Deus, É. por onde que eu começo? Sabe? O que eu faço? Né? E isso daí, cara, te dá o quê? Te trava, sabe? Isso te trava muito, te gera ansiedade, sabe? Você consegue se decidir por onde começar diante da quantidade de coisas que tem, cara. É. Uhum. Né? E para lidar com isso é bem difícil, sabe? Você precisa respirar bem assim e entender que basta cada dia o seu pesar, né? Que nem diz a Bíblia, que basta cada dia lá o seu sacrifício, cara. É um dia depois do outro, né? E aí Uhum. assim você consegue lidar e respirando aquilo ali. Um dia você estuda uma coisa, você vai amadurecendo aquilo, depois amadurece um pouco mais e aos poucos você vai chegar. E isso não tem fim, cara. Porque quando você chegar, daqui a um ano, sei lá, dois, chegar no nível desse cara, meu, esse cara não ficou parado no tempo, sacou? Ele não, ele continuou estudando muito mais coisa, Vai sabe? ter andado, né? E a Uma capacidade de coisa coisa que ele tá executando tá muito mais sutil.